1 Pedro capítulo 2, versículo 1 em diante. Vou ler na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. E depois eu tenho alguns slides ali para facilitar o ensino, né? A gente gravar o que foi ensinado. Senão você sai do culto, depois alguém pergunta para você, o que você ouviu lá? Fala, cara, sabe que eu não sei? O pastor falou tanta coisa, meu. Foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá. Deixa eu ver se eu lembro uma palavra. Falou, eu lembro que ele leu a Bíblia. Eu lembro que... Eu estava falando para os meus amigos aqui que eu estou querendo ajudá-los a crescer, né? Existem três tipos de sermão, em termos de estrutura. O sermão temático, você escolhe um tema da Bíblia, então você passeia a Bíblia inteira e fala daquele tema. Existe o sermão expositivo, que você pega um livro da Bíblia e vai versículo por versículo, trabalhando o livro todo. E existe o sermão textual, que você pega um texto da Bíblia, esse é o que dá mais trabalho. Você tem que cavar muito para a água brotar ali. E eu, como estou aprendendo, estou fazendo vocês de cobaia aqui, eu estou aprendendo, então eu tenho procurado nessas tardes de domingo, gostou da tarde de domingo? Em função do tempo também, usar essa dinâmica do sermão textual, ou seja, pegar um texto e trabalhar nele. É muito seguro, porque você não fala bobagem, você fala a palavra de Deus. Então eu queria que você fixasse nisso. Eu vou pregar sobre 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas eu vou ler o contexto para você e eu entendermos, ficarmos todos na mesma página. E aí então vamos a trabalhar no texto, versículo 9, principalmente, e o 10 como complemento. Mas é principalmente um versículo só. O que foi pregado domingo à tarde na comunidade? 1 Pedro 2,9. Aí é fácil você lembrar. Aí você lê o texto, você vai lembrando. O sermão textual tem esse poder. Gostou, né, Fabinho, da explicação? 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 diz assim: portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Na outra versão diz que o Senhor é benigno, né? Bondoso. Versículo 4. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para quê? Por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas.
E outra parte das Escrituras dizem: esta é a pedra que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão, da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Espírito Santo, torna esta porção das Escrituras profecia no nosso coração, para firmar os nossos passos no projeto que Tu tens para nós neste mundo, que é ser o Teu corpo, a Tua família, a Tua igreja nesta terra, em nome de Jesus. Vocês que têm participado deste culto às 18 horas, têm notado que eu tenho abordado, feito uma série aqui, sem fazer muita propaganda. Talvez devia fazer, mas, enfim, não fiz. De que nós estamos trabalhando sobre o que é ser igreja. O que é ser igreja? Nós já falamos aqui que a igreja é a família de Deus, falamos aqui que a igreja é o corpo de Cristo, falamos domingo passado sobre, dentro dessa igreja, o que é ser um cristão. O que é ser um cristão? Quando mencionamos Mateus 16, 24, onde Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem por minha causa perder a sua vida, achá-la-á. Quer dizer, ser cristão é você viver para Deus. Ser cristão não é você viver para si mesmo, viver para os seus interesses. Isso é ser egoísta. Ser cristão é você viver para os propósitos de Deus. E hoje, nesta tarde, nesta breve meditação, eu quero conversar com você sobre a nossa identidade como igreja, como Deus nos vê. Você pode ler ali as quatro definições aí que está no slide, por favor? O que você é? O que eu sou? O que nós somos? Vamos lá? Geração eleita, o que mais? Quem é você? Eu sou, e você também é, parte de uma geração eleita. Nós somos também vistos por Deus como sacerdotes reais, sacerdócio real, sacerdote real. Para Deus nós somos, Ele olha para nós e nos vê como uma nação santa. Ele não vê a nós como uma nação pecadora, desvirtuada, rebelde. Não, nós já fomos. O versículo 10 diz que antes não éramos povo de Deus, mas agora somos. Antes nós éramos uma geração perdida, nós não éramos sacerdotes reais de jeito nenhum, alguns de nós podíamos até ser sacerdotes do diabo, e nós podíamos ser uma nação impura, nação pecadora, e um povo sem ser exclusivo de Deus. E quando você não é parte do povo exclusivo de Deus, você está debaixo de um outro senhorio, de um outro domínio, de um outro senhor. Deus em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, reuniu tudo isto, levou-nos a morrer com Cristo naquela cruz, para que pudéssemos ser isto aí, ser a sua igreja. E a sua igreja nesta terra é conhecida, é tida como uma geração eleita, como um sacerdócio real, como uma nação santa e um povo exclusivo de Deus. Eu queria desafiar você a ler a carta de Pedro todinha, são 5 capítulos. Você lê em uns 10 minutos. E você vai entender o contexto, porque texto sem contexto vira pretexto.
Então você vai entender no contexto que Pedro escreve, para quem ele escreve. No momento histórico que ele escreve. O que estava acontecendo, o que estava pulsando naquele momento. Por que é que o Espírito Santo o leva a falar desta maneira, enfatizar estas coisas? Pedro estava escrevendo para uma igreja que estava vivendo debaixo de uma pressão enorme, política. Debaixo de governos corruptos. Vivendo debaixo de uma pressão maluca naquela época. O Império Romano. E aí ele escreve aos cristãos dizendo: epa, presta atenção, vocês não são como os demais. Vocês são uma geração eleita, vocês foram eleitos por Deus. Vocês são um sacerdócio real. Vocês não são quaisquer pessoas. Vocês são uma nação santa. Portanto, não se misturem. Porque vocês são um povo exclusivo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Vamos ler juntos o verso 9 ali? Que a pregação está ali, não tem que inventar. Vamos lá? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Pedro está dizendo: olha, não se contaminem. Preste atenção na conduta de vocês, na influência que vocês recebem. Não percam o foco. É isso que ele está querendo dizer. Então nós vamos desmembrar aqui umas palavras aí que estão no texto para a gente ficar melhor nosso entendimento. Eu fui procurar no dicionário, tá, gente? Eu vou citar a fonte. O Osmar teve uma revelação. Não, é o dicionário Strongs, dicionário do grego e hebraico. A palavra raça no grego significa gênios, que significa família, raça, tribo, nação, nacionalidade ou descendência de uma pessoa em particular. Ah, você é uma raça eleita, tá? Você tem uma nacionalidade diferente. Você faz parte de um agregado de muitos indivíduos de uma mesma natureza, tipo, espécie. Isso significa raça. A palavra eleita, que é a palavra seguinte, eclectos, aí junta as duas coisas. Você é uma tribo, nós somos uma tribo selecionada. Fala para o teu irmão: você foi selecionado. Que maravilha. Sabe aquele negócio de sair no mercado municipal? Frutas selecionadas. Que são as piores ou as melhores? As melhores. Você foi selecionado, você foi escolhido, você foi convocado. Dunga acabou de fazer a convocação aí, né? Para seleção, quer dizer, ele selecionou os melhores do contexto atual do futebol brasileiro para representar o Brasil. Isso é um motivo de orgulho dos caras. Imagine. Isso é um motivo de gozo, do cara guardar essas fotos, mostrar para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Eu fui selecionado para jogar na seleção brasileira. Então você foi também selecionado. Você é uma nação eleita, foi escolhido por Deus para obter salvação em Cristo. Os cristãos são chamados de os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus. Então você e eu não somos quaisquer pessoas, nós somos uma raça eleita, mas também nós somos, no slide seguinte, sacerdócio real. Qual o papel do sacerdote? É interceder pelo outro diante de Deus. Eu e você, e Pedro está escrevendo isso, eu vou contextualizar aqui para você, porque aquele povo estava vivendo, naquela época, dependente de outros. Dependente de outros.
Eles tinham uma mentalidade de Velho Testamento na cabeça, onde tinham os sacerdotes especiais. E Pedro, que teve esta revelação por conta da convivência com Cristo, ele está dizendo, olha, lembra aqueles sacerdotes que existiam lá, gente escolhida, era para alguns poucos. Agora não, nós somos uma nação eleita, nós somos um reino de sacerdotes. Você é um sacerdote. Esta palavra nos choca, porque a gente pensa que sacerdotes, quando fala assim, olha, palavra sacerdote, o que vem na sua mente? Vem um cara de batina, colarinho clerical assim, não é isso que vem na sua mente? Ó, o sacerdote tal, sacerdote tal. Não, nós todos somos sacerdotes. Na nova aliança, nós todos somos sacerdotes. Ou seja, você pode interceder por qualquer pessoa diante de Deus. Sua oração é tão ouvida quanto a minha, quanto a do pastor Carlos Alberto, quanto a do Billy Graham. Não tem sala VIP no céu. Nos aeroportos do Brasil e do mundo tem as salas VIPs, né? Para os caras que têm mais dinheiro, mais recurso, cartão de crédito platino, aquela coisa toda. Então vai lá e fica isolado num lugar com ar-condicionado, internet, água, sala VIP. No céu não tem isso. Todos nós temos acesso. Se tem uma pessoa que está passando por uma crise no seu trabalho, e enferma, você é sacerdote, ou seja, você pode interceder por ela diante de Deus. Você não precisa falar para ela, olha, pena que não tem culto hoje à noite, senão eu ia levar você lá na minha igreja, chamar o sacerdote José Tadeu, e o sacerdote José Tadeu iria orar por você, e você iria ser curado. Mas espera até domingo, a pessoa está morrendo, você fala, domingo ele vai estar lá, eu vou levar você lá. Para. Você é sacerdote. Você pode impor as mãos sobre aquela pessoa e em nome de Jesus ministrar cura para ela, ministrar saúde a ela, ministrar consolo a ela, porque nós somos feitos por Deus um reino de sacerdotes. Sacerdote é aquele que desempenha o ofício sacerdotal, e o ofício sacerdotal é isto, é estar ocupado com os deveres sagrados. E aqui é importante dizer, na nova aliança, e neste contexto que Pedro escreve, ele está quebrando um paradigma também, entre o secular e o sagrado. David Gibbons, quando esteve aqui, se você for procurar no YouTube, você vai achar a ministração dele, que ele estava falando sobre ocupação. Porque nós, às vezes, desmembramos a coisa. Não, agora eu vou trabalhar, então eu sou profissional, não sou cristão. Tem uns carnais que dizem assim, ó, aqui eu sou patrão, lá na igreja eu sou crente, aqui eu sou patrão. Aqui eu deito o porrete mesmo, não quero nem saber, se precisar falar uns palavrão eu falo. Eu tenho que fazer o negócio andar. Lá na igreja eu sou crente, aqui não. Quando vai jogar bola, então, meu Deus do céu, larga a Bíblia do lado, né? Esquece tudo, chega a madeira, né, moçada? E fala, não, é o seguinte, aqui não sou crente. Não existe isto. Nós somos sagrados em todos os momentos. A sua profissão, ela é sagrada. Quando você vai exercer a sua profissão, você não desmembra, agora eu sou profissional, eu sou crente lá na igreja, lá em casa, na célula. Aqui não existe isso. Nós somos uma coisa só. Estamos ocupados na implantação do reino. É isso que Pedro está dizendo. Por isso que ele fala lá na frente, você vai ver no contexto, que ele fala sobre os deveres dos servos, os deveres dos senhores, porque não existe essa separação do secular e do sagrado. Nós somos sacerdotes onde quer que estejamos fazendo o que estivermos fazendo. Por isso que Paulo dizia, tudo que fizermos, por obras ou palavras, fazei para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Ou seja, nossa vida é uma coisa só, não tem divisão. É isso que Pedro está dizendo para os irmãos que estavam vivendo debaixo daquele governo e daquela pressão que viviam. Continuando. Nação santa. O que é a nação santa? É uma multidão associados ou vivendo em conjunto. Multidão de indivíduos da mesma natureza ou gênero.
uma nação, é uma tribo, é um grupo de pessoas. Paulo usa o termo para identificar os cristãos. Nós somos nação santa. Nação santa. Quando Deus olha para nós, olha para você, quando Ele vê você saindo para as suas atividades normais do dia a dia, Ele sabe que ali está um representante dEle, um sacerdote dEle, alguém que faz parte de uma nação santa, de um sacerdócio real. Por quê? Na continuidade diz, por causa de tudo isso aí, ó, porque eu e você somos propriedade exclusiva de Deus. E aqui eu quero me deter um pouquinho mais. O que significa isso? Aqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Cristo. Os que foram resgatados, libertos do domínio das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, 12 e 13. Onde Paulo diz assim, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, capazes, de participarmos da herança dos santos na luz, o qual nos transportou do império das trevas, do domínio das trevas, do governo das trevas, para um outro governo, o governo do reino do Filho do seu amor. Então, meus amados, todos nós, cristãos, igreja de Jesus, nós vivíamos debaixo de um domínio, debaixo de um governo, o nosso senhor e dono era Satanás. Paulo diz em Efésios capítulo 2, que nós andávamos segundo a vontade da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Nós não éramos santos, nós não éramos agradáveis a Deus, nós éramos desagradáveis, nós fazíamos tudo para desagradá-lo. E aí Deus, em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, vem e nos resgata, ou seja, Ele obtém a nossa redenção, a liberação obtida pelo pagamento de um resgate. Você e eu estávamos debaixo do domínio de Satanás, do domínio das maldições, do domínio da carne, no sistema deste mundo. Estávamos dominados. E Jesus veio, o Pai Celeste veio em Cristo Jesus para nos resgatar. Ele foi lá e pagou o preço. Que preço era esse? É Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá. Havia uma sentença de morte sobre nós. E então, Cristo veio para cumprir essa sentença. Ele veio e morreu no nosso lugar, nos incluindo na sua morte, para que nós pudéssemos ser agora propriedade exclusiva de Deus. Satanás não pode dominá-lo, o pecado não pode dominá-lo, as maldições não podem dominá-lo, porque agora você é propriedade exclusiva de Deus. Você não pertence a mais ninguém, você é dele. Por isso que nós cantamos aquela música aqui, né? Sou do meu amado é meu, sua bandeira é sobre mim o amor. Isto é ser igreja. Quem não experimentou isto, não faz parte da igreja. Aí você encontra um sem número de pessoas vivendo para si mesmas, pensando em si mesmas, até mesmo dentro dos templos, dentro dos auditórios onde a igreja se reúne. As pessoas sendo egoístas, pensando em si mesmas, não sendo consumidores, não sendo produtores de frutos, não frutificando para Deus, pensando nos seus próprios interesses. Por quê? Apesar de viverem dentro de um auditório, fazerem parte de uma bandeira, dizer eu sou membro da igreja tal, eles não são igreja ainda, porque a igreja verdadeira é esta aí, propriedade exclusiva de Deus. Vós sois, vamos voltar lá no primeiro versículo, 1 Pedro 2,9. Vamos ler juntos aí? Quem que nós somos? Vocês, porém, são, vamos lá? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê?
para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando você é o que é, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, a sua vida anuncia Cristo, por onde você for. Mesmo que você não fale, como dizia São Francisco de Assis, pregue o evangelho em todo tempo e, se necessário for, use palavras. Às vezes você não fala. Eu já tive experiências assim, de propósito não falar quem eu era. Por um bom tempo, não me identifiquei, só para ver o que ia dar. E as pessoas notam, elas perguntam, faz esse teste. Não fica alardeando quem você é. Deixa as pessoas descobrirem. Entrou num novo círculo de amigos, não se identifica, olha, eu sou cristão, eu sou membro da comunidade da graça, não fale nada. Deixe as suas atitudes, seu comportamento, a sua postura, a sua gentileza, a sua cortesia, o seu amor, o seu serviço, provocar nas pessoas a pergunta, você é diferente. Eu percebo que você não se exaspera. Você tem um comportamento agradável. Eu gosto de conversar com você. As palavras que você fala me traz um conforto no meu coração. Fazem bem para mim. Faz esse teste. Porque quando você é isto que a Bíblia diz que você é, quando você toma experiência nisso, tem uma experiência com Deus, se torna igreja mesmo de fato, nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo da parte de Deus, você vai anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, mesmo que você não fale, mesmo que você não faça propaganda, a sua postura, os seus atos, seu jeito de andar, seu jeito de falar, seu jeito de abraçar, seu jeito de trabalhar, a excelência com que você trabalha, vai denunciar que você é um filho de Deus. As pessoas vão perguntar, e é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus deseja de nós, isto é ser igreja, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Vamos dizer juntos mais uma vez, para encerrar aqui, quem nós somos, os títulos ali, geração eleita, vamos aplaudir a palavra de Deus?